Olá, seja bem-vindo a mais um programa Lições de Emmanuel pela FEB TV, hoje com o tema Entendimento. Estando encarnados, nós somos convocados a compreender diversas situações que se desdobram à nossa frente com variadas manifestações. Muitas delas nos apresentam desafios extremos para que nós possamos de fato entender causas, consequências, mecanismos. Esse entendimento representa um elemento importante para que nós consigamos agir no mundo de uma maneira proveitosa. O Espírito Emmanuel nos diz que a criatura interessada na produção de reflexos mentais, protetores de sua senda, não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Entender é compreender, ir para além da superficialidade, buscar mecanismos mais profundos que nos ajudem na compreensão de origens e não somente de consequências. Essa busca do entendimento parte primeiramente do entendimento de nós mesmos. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? As propostas do mundo se multiplicam em diversas manifestações, tendo num extremo o materialismo que diz que a vida humana é simplesmente um conjunto fortuito de ocorrências caóticas que levam a um mecanismo de curta duração. A vida, portanto, perde o sentido, pelo menos um sentido mais amplo. No outro extremo, temos as posturas que apontam para que há no homem algo para além da matéria, algo que se desdobra para além da experiência material e que se configura como a sua essência legítima. Esse entendimento acerca de nós mesmos altera a nossa forma de ação no mundo. Porque se eu entendo que eu sou somente o corpo de carne, tudo aquilo que eu busco estará na direção de satisfazer o máximo possível, enquanto for possível, esse elemento material. Pessoas existem que, na atualidade, dedicam todos os seus esforços, todas as suas energias na busca de satisfação de paixões, conscientes de maneira equivocada que esse elemento é aquilo que deve adquirir maior importância no cômputo das suas prioridades. Para aquele que, de outra forma, entende a si mesmo como esse ser imortal, aquele que guarda no íntimo a certeza de uma vida futura, nós temos aí uma alteração do ponto de vista importante. Enquanto para o primeiro, uma vicissitude que lhe tira alguns recursos materiais pode significar-lhe, talvez, a perda de todas as esperanças, para aquele que vê a vida material de um ponto de vista mais elevado, isso é apenas uma experiência passageira, porque ele sabe que, para além da experiência material, encontrará a vida em abundância em outros patamares. O entendimento acerca de nós mesmos também se desdobra na direção da compreensão de que a grande maioria de nós não somos ainda seres perfeitos. Ainda carregamos a nossa faceta de sombra misturada com as luzes, de compreensão com, às vezes, ilusões. Essa compreensão faz com que nós não depositemos em nossas próprias costas um peso excessivo na direção de exigir de nós ações que ainda não somos capazes de realizar. A doutrina espírita nos revela que todos nós estamos em processo evolutivo. Temos conquistas e temos ainda elementos a conquistar. Temos vitórias, tanto quanto temos derrotas. Temos forças e alguns pontos frágeis. A compreensão desses elementos que nos caracterizam fazem com que nós possamos agir de uma maneira mais adequada em relação a nós mesmos. Allan Kardec define o verdadeiro espírita não pelos seus caracteres de santidade, mas pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações e pela sua transformação moral. Esse primeiro nível de entendimento acerca de nós mesmos nos faz com que consigamos olhar para o outro de uma maneira diferente. A mesma regra aplicada a nós também se estende para o semelhante. E na medida em que assim procedemos, começamos a ver no próximo não somente aquele elemento transitório e passageiro,
começamos a ver não somente as falhas, as quedas, mas também as tentativas, as conquistas, a possibilidade de construção. E nós estabelecemos, então, um outro padrão de relação que não seja uma relação conflituosa. Indivíduos existem que buscam em suas relações somente aqueles aspectos negativos. É natural, portanto, que a sua vida se converta em um campo de conflitos constantes. Porque na impossibilidade de buscar elementos positivos, a pessoa acaba se apegando àqueles elementos negativos do próximo e os encontrará. Porque como todos estamos em um processo evolutivo, todos temos ainda conquistas a se realizar. De outra forma, se nós buscamos no outro o que há de bom, o que há de belo, o que há de construtivo, o que há de edificante, nós também aí encontraremos esses elementos. A diferença em relação ao primeiro caso é que os defeitos, os problemas, têm data para acabar. A evolução é uma lei constante e o Espiritismo a traz como um de seus princípios. O espírito não retrograda. Pode estacionar durante algum tempo, mas a sua jornada é sempre evolutiva no sentido positivo. Por isso, quando nós buscamos entender o outro na sua feição, também de sombra de luz, nós começamos a enxergar a luz e os valores positivos e estabelecer um novo padrão de relação dentro das nossas convivências domésticas, do trabalho, dentro da convivência nos ambientes sociais. Buscar, portanto, esse entendimento de mecanismos vai nos possibilitar um entendimento mais claro de causas e consequências. Muito daquilo que nos acontece hoje é resultado das nossas escolhas do passado. Não é punição divina, não é constrição, não é nenhuma limitação imposta pela divindade. Quando estamos encarnados, fazemos as nossas escolhas de relacionamentos, de posturas profissionais, de escolhas de caminhos. E isso tem reflexo na nossa vida atual. O Espiritismo também nos informa que, além dessas causas, nós temos outras que têm a sua origem em outras existências e que se manifestam agora não à feição de punição, mas como oportunidades de renovação. Por isso, o entendimento, de maneira mais ampla, acerca daquilo que somos, das nossas conquistas, dos nossos desafios. O entendimento acerca do outro, da posição em que ele se encontra e não daquela que gostaríamos que ele estivesse, e de causas e consequências, é um instrumento valioso para o nosso crescimento espiritual. Entender significa ampliar o nosso campo de visão para que o nosso coração e a nossa mente se convertam em ferramentas de alavanca para o nosso progresso. Agradecemos a sua atenção e esperamos revê-la em breve em mais um programa da FEB TV Lições de Emmanuel.